Olá, doutores e doutoras, eu sou a Gabriela Oliveira, criadora do Direito Total, e hoje eu vou comentar com vocês, tecnicamente, o caso da menina de 10 anos que foi estuprada pelo próprio tio e engravidou. Bem, este caso, ele é um caso muito triste, é uma situação muito delicada e é algo que, se nós adentrarmos, veremos que é a ponta do iceberg. Este não é o primeiro caso, vocês podem ter certeza, mas foi um caso que foi exposto. Mas vocês podem ter certeza que se mais casos fossem expostos, estes números triplicariam. Para vocês terem uma ideia, existe um relatório anuário de 2019 que ele fala que a cada 1 hora, 4 meninas são vítimas de violência sexual. Meninas aí de 10 até 14 anos, 4 meninas. Isso é absurdo, a cada 1 hora, o dia tem 24 horas. Isso é terrível. E existe um relatório feito pelo SUS, esse relatório é do ano passado, e ele fala para nós que por dia são feitos 6 abortos em média. Meninas nessa faixa etária também, de 10 a 14 anos, né, até 14 anos. Então, para vocês verem que isso é algo que acontece todos os dias. Esse caso foi um caso específico e que veio à tona. E isso, quando vem à tona, que sirva para refrescar a nossa memória de que estes casos existem, que eles podem acontecer no nosso vizinho, que eles existem e a gente tem que dar uma atenção. O que se percebe às vezes é que há uma naturalização deste tema, inclusive quem falou isso foi a criadora do Instituto Liberta. Nós precisamos trabalhar em conjunto para que nós possamos ajudar mais garotas que passam por este tipo de situação. Como eu falei, existe o Instituto Liberta, um instituto incrível voltado para crianças e adolescentes que são abusados, explorados sexualmente. E no próprio site existe a possibilidade de você fazer uma denúncia. E falando em denúncia, caso você queira fazer uma, basta discar o número 100 e salvar uma vida. Mas agora, olhando tecnicamente, eu vou começar falando do crime de estupro para vocês e mais adiante nós entramos no crime de aborto, perfeito? O crime de aborto ele está no artigo 217-A do Código Penal. E toda vez que você vai procurar por algum crime, tenta pegar a palavrinha-chave. Neste caso, né, seria o estupro. Será que nós encontraríamos lá no índice alfabético falando do estupro? Bem, como eu ensinei para vocês nas nossas aulas correntes de processo civil, basta você pegar o seu vadimeco, passar pelo código. Então a gente vai ver aqui Código Penal, certo? O índice alfabético está sempre no final do próprio código. Então o Código Penal vai estar sempre aqui no finalzinho, ok? Você vai procurar pela letrinha o quê? E, né? Porque estupro começa com a letra E. Então, vocês comecem aqui procurando estupro. E aí você vai procurar. E pensar antes dessa procura o que é importante. Pessoal, vamos lá. Se vocês têm, neste caso em tela que nós estamos analisando, um estupro que foi feito contra uma menor de idade, né? Uma mocinha, uma menininha de 10 anos, tá? Neste caso, ela é uma criança, certo? Ela é uma pessoa vulnerável em decorrência da sua idade. Então aqui vocês vão perceber que existe estupro, artigo 213. Mas é só estupro? Não tem algo que vai qualificar, que vai agravar? Tem. O quê? O fato da menina ser uma criança, ser vulnerável. Então, aborto, requisitos para não ser punido? De vulnerável está aqui para nós. Então, artigo 217-A. Então, vá no artigo 217-A. E lá no artigo 217-A fala do estupro de vulnerável. E ele diz o seguinte, abre o seu vadimécum aí e acompanha junto comigo. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 anos. Pena, reclusão de 8 a 15 anos.
Mas Gabi, qual é a diferença? Estupro é estupro. Pois é, se você reparar na pena de estupro que está aqui no artigo 213, você vai ver que a pena de um estupro de vulnerável, ela é maior. Vamos dar uma lida no artigo 213? Ele diz assim, constranger alguém. Quando ele fala alguém, pode ser estuprado tanto um homem quanto uma mulher, perfeito? Mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso, reclusão de 6 a 10 anos. E aqui, de vulnerável, é de 8 a 15 anos. Isso é um ponto a ser observado e vocês devem atentar-se, perfeito? Eu quero chamar a atenção de vocês para o parágrafo 5º. E ele diz o seguinte, as penas previstas no caput e nos parágrafos 1º, 3º e 4º deste artigo aplicam-se independentemente do consentimento da vítima ou do fato de ela ter mantido relações sexuais anteriormente ao crime. Então, independentemente se a menina fazia relações sexuais, independentemente do fato de haver a alegação de consentimento da menor, o crime ele é punível. O que quer dizer isso? Quer dizer que o réu, que o estuprador, ele será penalmente incriminado, ele vai responder, perfeito? Não há que se eximir da responsabilidade tendo em vista consentimento. E eu estou falando e chamando a atenção de vocês para este parágrafo, porque vejam bem, o autor do crime, o tio da menina, ele alega haver consentimento da menor, mas isso não vai eximir ele de responder pelo crime, ok? Então, além disso, este crime procede-se mediante ação penal pública condicionada ou incondicionada. Vocês sabem a diferença entre uma e outra? Não? Deixa aqui nos comentários que eu gravo um vídeo para vocês. Mas quando eu falo em ação pública incondicionada, eu estou falando que o Ministério Público que vai entrar com a presente ação para que o réu seja punido, perfeito? Então, encerramos essa primeira parte aqui do estupro especificamente com vocês. E agora eu vou entrar no crime de aborto. O aborto gerou muita polêmica porque foi quando o juiz ele deferiu o pedido de aborto, certo? Então, quando há este deferimento, muitas pessoas que existem aí um viés religioso foram contra. Mas a pergunta é, agiu certo o juiz? Tem fundamento? Ele poderia deferir um pedido de aborto? Ele poderia, as pessoas falam, julgar pela vida de um terceiro se basta ele viver ou basta ele morrer? Bem, isso é muito interessante para a gente analisar, porque o juiz ele vai se pautar mediante a lei, certo? Porque o que muitas pessoas falam é, ele simplesmente se comoveu e autorizou o aborto, pessoal? Não, o juiz ele pautou-se na lei. E a mesma coisa para você encontrar sobre o aborto, você vai lá no índice alfabético, mas aqui eu já vou dizer para você, é o artigo 128, inciso 2º do Código Penal. Vamos ler juntos? Não se pune aborto praticado por médico, ou seja, eu não vou punir um aborto que o médico porventura praticar. Inciso 2º, se a gravidez resulta de estupro e o aborto é precedido de consentimento da gestante ou quando incapaz de seu representante legal. Portanto, quando nós estamos diante de um caso de estupro, que foi o que eu comentei com vocês no início deste vídeo, há possibilidade de efetivação de um aborto e este não será considerado crime, nem pela gestante, nem pelo médico, perfeito? Bem, eu espero que este caso fique aqui para vocês, que nós possamos analisar mais casos juntos. A tragédia está aí, que nós possamos nos comover e que nós possamos também ter um olhar crítico e técnico sobre esta matéria. Não deixem de se inscrever aqui no canal, curtir este vídeo, seguir o Direito Total lá no podcast e no Instagram também. Muitíssimo obrigada e até!